Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. 17ª gota dessa série Cura Interior. Nessas duas próximas, eu quero me dedicar a conversar um pouco sobre o que será que causou, quais são as causas, os motivos de uma possível enfermidade, ferida, doença no nosso interior. Eu penso aqui comigo, você pensa com você, e cada pessoa que escuta essa gota pode fazer a sua reflexão. Claro que os motivos, as ideias que eu vou passar são apenas para criar uma espécie de caminho, para você se aprofundar nesse caminho. Mas algumas causas são por demais presentes na vida da maioria das pessoas que passam por uma necessidade de cura interior. Algumas pessoas são feridas e, por incrível que pareça, eu já vi pessoas que têm um coração ferido porque sofreu muito com bullying por causa do seu nome. Porque o seu nome causava um impacto, um rebuliço na sua sala de aula, no seu local de trabalho. Isso foi, por demais, um fator que abriu portas para uma ferida. Outra coisa que a gente percebe que está muito comum na vida das pessoas são pessoas, não significa que todas as pessoas que passaram pelos motivos que eu estou dando, que elas têm uma ferida, mas são causas presentes na vida de algumas pessoas que eu, por exemplo, já conversei. Então, pessoas que perderam seus pais muito cedo, na maioria das vezes, essas pessoas passaram por algumas privações, por alguns apertos, eles tiveram algumas ausências e isso gerou algumas feridas. Eu conheço também pessoas que enfrentaram uma gravidez indesejada. Claro que na maioria das vezes a mulher sofreu mais, mas muitos meninos também já passaram por esse tipo de necessidade e carregou uma ferida. Mas a maioria são do sexo feminino, mulheres que passaram por uma gravidez indesejada e carregaram por muito tempo culpa, desprezo e foram vitoriosas porque enfrentaram tudo e todos e venceram. Divórcio dos pais. Muita gente que eu conheço que sofre um processo de desencadeador de uma ferida foi por conta de divórcio dos pais, principalmente quando foi um divórcio muito doloroso, um divórcio não amigável, um divórcio com tráfico de influência, palavras que contradiziam tudo aquilo que essas pessoas criaram como expectativa de um pai e de uma mãe. Outra causa, a rejeição no casamento. Eu conheço pessoas que, por causa de uma rejeição no casamento, seja na afetividade, na sexualidade, no diálogo, nos planos, nos projetos, gente que teve rejeições ou rejeição, quem sabe no casamento, também enfrentou esse tipo de ferida. Abandono por parte dos pais, seja por uma tentativa de aborto ou por encostou, disse para um parente, olha, fica aqui que daqui a pouco eu volto e nunca mais apareceu. Ah, Outra coisa, pessoas que eram chamadas por apelidos degenerativos, apelidos que causavam constrangimento e aos poucos degenerando a sua alma, o seu humor. Gente com determinados vícios dos pais, gente que foi criado por pais viciados em vícios que causavam vergonha, que causavam dores, gente que os pais, por causa desse vício, espancava e aí por diante. Outra coisa muito comum, ah, as discriminações, discriminações por classe social, por cor da pele, por algum tipo de opção que essa pessoa fez na vida e passou por discriminação, fez uma opção, por exemplo, de não alisar o seu cabelo. Por exemplo, é só uma ideia. E manter o seu cabelo original do jeito que era. Então, pessoas começavam a dar apelido por causa do cabelo. Gente que tinha o dente de uma certa forma e não usava aparelho, talvez até por não ter condição. Gente por causa do tamanho da sua testa, pelo tamanho do seu nariz, por algum órgão, pelo tamanho. Então, isso tudo causou e causa feridas em pessoas. Uma outra coisa é a questão de pessoas com ou excesso de magreza ou com uma certa obesidade. Muitas vezes, pessoas sofreram também pela estatura, ou gente muito alta, ou gente muito magra. Pessoas com marcas na pele, com alguma enfermidade que causava marcas na pele. Tudo isso são causas de enfermidade e de rejeição na vida de pessoas. Mas o que mais me chama atenção é que, seja o motivo que for, qualquer que tenha sido o fator oriundo da sua enfermidade, é importante que você saiba, você precisa identificar,
Você precisa entregar sua vida, seu coração, sua mente totalmente na fé em Cristo, que Ele pode curar todas as enfermidades. Eu gosto muito de Filipenses capítulo 4, verso 19. Infelizmente, as pessoas que são da teologia da prosperidade, eles pegam esse texto e usam de forma, na minha visão, de forma exageradamente errada. O Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em glória cada uma das minhas necessidades, diz o apóstolo Paulo. De modo que eu quero trazer esse texto para mostrar para nós que quando Paulo disse necessidade, Paulo está falando da completude da necessidade. Então, se você tem uma necessidade de cura, você deve clamar por Deus, porque Ele vai suprir essa sua necessidade. E aí por diante, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Ô Senhor. Como eu te agradeço por cada ouvinte da Gota, por cada pessoa que desfruta da graça de ter a audição aberta, a audição espiritual, para ouvir a voz de Deus e, através da voz de Deus, fazer ajustes na sua vida, em nome de Jesus. Amém.